Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula Hertal, é um prazer enorme ter sido convidada para participar desse projeto, que é um projeto que visa apoiar os empreendedores, principalmente o empreendedorismo feminino. Então, assim, é um orgulho muito grande ter sido convidada e poder estar aqui trocando um pouquinho da experiência com vocês, né? Então, assim, eu quero aprender com vocês e quero também passar um pouquinho do conhecimento que eu possa ter, tanto na área acadêmica quanto na área de mercado, né, na área profissional. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui. Eu estou convidando vocês para virem, para a gente falar um pouquinho sobre a disciplina liderança, negociação e administração de conflitos. Essa disciplina que eu vou estar lecionando, terão outros professores também, com uma enorme experiência para poder estar compartilhando com vocês e estar fazendo essa troca, tá? Mas a minha disciplina é liderança, negociação e administração de conflitos. Por que a Paula resolveu fazer esse mix, né? Por que abordar esses assuntos? Porque eles têm conexões entre si, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de negociação, a gente está falando sobre uma questão de poder, né? E o poder, ele vai interferir no processo decisório. A forma como a gente faz as negociações vão interferir nas tomadas de decisões, seja dentro da minha empresa, seja do meu consumidor, seja de um parceiro, de um fornecedor, seja na elaboração de um contrato, enfim, a gente já nasce negociando, né? Então, eu brinco até falando assim, uma criança, um bebezinho, ele já aprende formas de negociar. E como que ele faz? Através do poder que ele tem, ele arruma mecanismos, né, através do choro, através da manha, né, de fazer com que a mãe acabe cedendo, o pai acabe cedendo, né? Então são formas que a criança já vê de dizer, olha, eu quero que seja feito do meu jeito, só que ele não sabe negociar. Então a forma dele negociar é através da imposição do poder dele. Poder este advindo do choro, advindo da manha, né? Enfim, então desde pequenininha a gente aprende, chorou, a mãe dá o peito, dá colo, né? Enfim, dá atenção, e daí vai. Então, nós somos indivíduos que não conseguimos viver sozinhos, então a gente precisa estabelecer relações. Daí o quanto isso é essencial quando a gente está falando de empreendedorismo. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente precisa de parceiros, a gente precisa de compradores, a gente precisa de equipe, a gente precisa de funcionário, né? Então todo esse processo envolve pessoas, envolve liderança, envolve conflitos, envolve negociação, né? Então, assim, eu gosto de usar um exemplo em relação ao poder pessoal, né? Então, quando a gente fala de poder pessoal, a gente tem, só para ficar mais ilustrativo, né? A gente tem basicamente uma piramidezinha. Então, aqui em cima, a gente tem o estado mental de uma pessoa. Então, como você está hoje? Você está apto a fazer uma negociação? Você está nervoso? Está calmo? Está tenso? Como que está seu estado mental hoje? Está lá no topozinho da pirâmide. Aí aqui de um lado eu tenho o conhecimento. O que é esse conhecimento? É exatamente a prática, a profundidade, são exatamente esses conhecimentos que eu adquiri dentro daquele tema específico, né? E o outro ladozinho da pirâmide são as habilidades, ou seja, é a ação, é o como fazer, o como desenvolver. Essas três forças, eu preciso que elas estejam muito bem alinhadas, senão eu não tenho essa pirâmide completa. E isso vai influenciar, sim, numa negociação. E uma negociação, ela pode vir, sim, a facilitar a administração de conflitos, né? Conflitos, o que é um conflito? Um conflito nada mais é do que posicionamentos diferentes. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma ideia, eu tenho uma percepção, e o outro tem uma outra percepção, ou tem uma outra ideia, tem um outro conceito, enfim. Temos opiniões diferentes. Isso é um conflito, né? Então, saber mediar isso é um processo de negociação, tá? Então, assim, quando a gente fala dessa importância, né, dessas três forças linkadinhas ali, é porque as pessoas, acho que o grande desafio hoje da humanidade é exatamente as relações interpessoais. Por quê? Porque as pessoas são completamente diferentes. A gente vive num universo, né, cada vez mais acelerado, cada vez mais ágil, cada vez mais dinâmico, que faz com que a gente esteja buscando conhecimento, aprendizado, se desenvolver cada vez mais, né? Essa é uma necessidade para que a gente possa se manter no mercado, para que a gente possa se manter ativo, se manter vivo, né, enquanto profissional, enquanto organização, enquanto empresa.
Então, isso vai envolver, obviamente, a questão comportamental, isso vai envolver as crenças, a cultura, né, os valores de cada um, as necessidades dos indivíduos, né, e as próprias percepções, porque não necessariamente o que eu penso de mim é a percepção que o outro está tendo, né? Então, isso tudo envolve pessoas, envolve relações, envolve negociação. E aí, quando eu falei sobre liderança, o que que isso tem a ver dentro de conflito, negociação? Muita gente não diferencia o gestor do líder, né? Então, eu vou dar um exemplozinho aqui. O que que é o gestor? O gestor é aquele profissional, é aquele cara que vai fazer o outro executar a atividade diária que ele precisa, né? Então, ele tem uma atividade e o gestor ele tem que propiciar mão de obra, maquinário, tempo, né, hora de trabalho, estrutura, né? Então tem que permitir que sossego, ambiente, enfim, o gestor tem que te permitir desenvolver uma determinada atividade. O líder, ele já é uma inspiração. O líder, ele vai dar o direcionamento, ele vai ser uma referência para as pessoas, e aí a importância do líder conseguir ser um bom gestor de conflitos, um bom negociador, um bom mediador, né? Exatamente para que ele se torne referência, para que ele se torne inspiração. E quando a gente fala de negociação, sempre é uma questão basilar, né? Básico, né? É essencial que a gente esteja falando de condutas éticas, de condutas morais, de condutas respeitosas, tá? Para que a gente possa se manter de uma maneira sustentável no mercado, né? Para que a gente seja uma inspiração durante um bom tempo. E com isso a gente tem funcionários que estão vestindo a camisa, que estão se empenhando, que estão se dedicando, que realmente se sentem parte daquela equipe, né? Que até assim, a diferença entre grupo e equipe é que um grupo eles têm objetivos que podem ser os mesmos, né? Mas não necessariamente eles se relacionam. A equipe, ela tem um mesmo objetivo e todo mundo atinge aquele objetivo de uma maneira coletiva. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma prova, né? Eu tenho outros concorrentes, todos nós somos um grupo, temos o mesmo objetivo, que é passar numa prova. Só que eu passando numa prova, não necessariamente o outro vai passar. Então, é um grupo que um atingindo esse objetivo, não necessariamente os outros vão atingir. Quando a gente fala de equipe, já é bem diferente. Equipe, todo mundo precisa estar com o objetivo integrado para que nós juntos consigamos atingir o objetivo, porque ele depende dessa coesão, ele depende desse interesse coletivo, dessa harmonia, desse trabalho conjunto, né? Então, o ideal é que nós tenhamos gestores e líderes numa pessoa só e que nós consigamos transformar grupos em equipes. Então, é um desafio e tanto, né? Daí, quando a gente fala do profissional hoje, né, a gente precisa ter cada vez empreendedores e profissionais com conhecimento técnico, ou seja, conhecimento específico daquela área de atuação dele, daquele mercado, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser generalista. Ou seja, ele tem que ter uma visão do todo, ele tem que ter uma visão do mercado, ele tem que ter uma amplitude de conhecimentos para poder estar lidando com as nuances, com as mudanças que são muito rápidas, né? Então, não basta ser apenas técnico, tem que ter também essa amplitude de conhecimento, tá? E quando a gente está falando da negociação, qual a importância disso? A gente toma decisões a todo tempo, enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica, né? E a gente faz escolhas que são conscientes e outras que são inconscientes, mas são escolhas. Opa, então se a gente fala de escolhas conscientes e inconscientes, a gente tem vieses cognitivos, ou seja, a gente sofre influência nesse processo de tomada de decisão. Temos os gatilhos mentais, né? Então, a importância disso a postura do negociador vai direcionar um processo decisório, uma assinatura de um contrato, uma parceria, né? E quais são as responsabilidades envolvidas nessas negociações, a importância de desenvolver parcerias que sejam, vamos dizer assim, bilaterais, né? Ou seja, que seja interessante para os dois lados, porque tem a responsabilidade, inclusive a responsabilidade compartilhada, né? Que é a corresponsabilidade. Né? Então, assim, essas parcerias, elas têm sim uma responsabilidade de ambos os parceiros,
né, do mercado. Então, assim, é uma gama de coisas que a gente precisa falar nessa disciplina. É um prazer enorme estar aqui e eu estou convidando vocês para poder participar comigo dessa troca, tá? E eu quero muito que seja bom para mim, que seja bom para vocês, para que nós possamos construir algo produtivo, né? Que tenhamos força, garra para poder estar qualificando o nosso pessoal, para que a gente possa estar estimulado, motivado, que o objetivo é que todos vocês tenham sucesso. Então, eu conto com vocês, se inscrevam, venham participar desse projeto, que, olha, sinceramente, é um projeto lindo, é um projeto que me dá muito prazer de poder estar participando e eu quero fazer parte disso com vocês, tá bom? Um grande beijo e até lá. Vejo vocês em breve, tá bom? Tchau, tchau.